Você já sofreu censura ou se impôs algum tipo de autocensura por causa do governo de ocasião? Não, por causa do governo de ocasião não, mas por causa talvez de uma cultura de cancelamento, sim. Hoje em dia talvez a gente não possa falar aquilo que a gente pensa na sua integralidade com um certo receio, talvez, né? De não saber como é que isso possa ser interpretado ou não. Então eu acho que se cresceu no Brasil uma onda muito forte de cancelamento no mundo inteiro e em que o cancelamento nada mais é do que uma censura prévia, né? Assim, do ponto de vista de governos, jamais. Assim, eu não teria feito o que eu fiz no governo Bolsonaro se houvesse qualquer tipo de censura prévia. E nem faria o que faço hoje em relação ao governo Lula se houvesse qualquer tipo de censura prévia. Então, nesse sentido, não. Mas do ponto de vista social, sim. As redes sociais, elas impõem um medo, um receio a qualquer criador de conteúdo. Isso, enfim, qualquer criador que for sentar aqui contigo vai... E quem disser que nunca pensou isso, ou que nunca sopesou, ou pensou antes de falar o que eventualmente falaria, tá mentindo. Sem dúvida. Nesses tempos que a gente vive ainda mais. Agora, sobre determinados, diferentes posicionamentos mais, vamos dizer assim, pragmáticos de empresas de mídia, a depender de quem ganha ou perde a eleição, podem ser chamados de autocensura ou de instinto de sobrevivência? Eu acho que não, meu amigo. Eu acho que talvez possa se chamar de mercado da audiência. O que as televisões fazem hoje em dia é seguir aquilo que a audiência pede. Então, quando as pessoas falam assim, mas a emissora tal acabou. Acabou nada. Não existe isso. O poder do microfone é um poder gigantesco, é um poder que é imensurável. E é um poder que é guiado pelo fato da quantidade de pessoas que estão assistindo. E o que dita a régua do processo é a audiência. Eu ouvi muitas pessoas dizendo que não assisto mais determinada emissora. Aquela emissora lá acabou. Quantas vezes eu não ouvi isso? Sejam emissoras mais alinhadas com cá ou com lá. Sem dúvida. A emissora vai continuar, enquanto você que está aí falando que ela vai acabar e tal, simplesmente vai perder a razão em pouquíssimo tempo. Assim, as audiências são cíclicas, as audiências elas mudam. Só que o que não muda é o microfone. O microfone está lá, firme, forte. Então, o que dita a regra daquele determinado processo é a audiência. Então, as pessoas falam assim, mas a audiência da Jovem Pan é mais antipetista. Sem sombra de dúvida que talvez seja uma audiência que não se sinta representada por esse governo. Isso eu não tenho a menor dúvida. Mas a audiência da Jovem Pan quer também informações sobre aquele determinado governo. Então como é que você faz? Qual que é a tua lógica em relação a isso? É sair xingando o governo e não promover nenhum tipo de articulação que promova informações significativas para a nossa audiência, que haja fontes dentro do governo para que você possa relatar determinado acontecimento? Isso é a prática do jornalismo. Então, você tem uma necessidade de amadurecimento aí dessas pessoas que talvez promovam esse tipo de discurso. Então, eu não acredito nisso, entendeu? Acho que o que dita qualquer tipo de mudança naquela determinada emissora é o que a audiência pede. Eu sempre digo aqui, acho que o pessoal que me acompanha no Fora da Bolha já viu eu citar algumas certezas na vida, né? O amanhecer, o anoitecer, a morte, e que a política, e agora eu vou estender para a audiência de determinada empresa de mídia, é cíclica e pendular e vai mudar, entendeu? Que as pessoas acham que as presentes tendências sempre vão se manter, mas não é assim. Posso só fazer uma observação? Deve. Antes do teu complemento. O que eu vi de pessoas que passaram ali na Jovem Pan, que se achavam maiores do que a Jovem Pan, assim... Não está escrito. Não está escrito. E eu acho que um dos maiores pênaltis dessas pessoas foi justamente acreditar nisso, entendeu? Ninguém é maior do que uma emissora de 80 anos de tradição, meu amigo. Infelizmente não é. E eu já vi vários cometerem esse equívoco. E talvez até por uma questão de ego, uma questão... Sabe, aquilo consome, aquelas pessoas por muitas vezes ficam cegas através do like, achando que estão impactando Deus e o mundo, e no final das contas não percebem que o que é mais forte sempre vai ser o microfone. Sem dúvida. Essa é a minha visão. Não, eu tive o privilégio de ter acesso àquele microfone num período que também foi uma escola, né? Foi pedagógico passar por todo aquele período, indas e vindas, e é inegável que quando eu agora toquei minha vida desde então, é inegável a potência e a capilaridade daquele microfone
Ao ponto que, pô, eu sempre conto essa história, né? Eu decidi escrever meu livro O Brasil Não É Uma Piada, inclusive quem não comprou ainda compre. Paulinho estava lá no lançamento também, sempre presente, sempre muito bom amigo. Livro. Onde eu estava lá perambulando pelas ruas de Caraíva e no extremo sul da Bahia, ali no Réveillon, botando a cabeça no lugar depois de todo aquele turbilhão todo que foi a saída da emissora. E aí eu me deparo com um sujeito assim, raquítico ali, cria da terra, cortando coco no chão, o cara me encarando assim, meio de canto de olho, eu sentindo, sabe, aquela energia meio duvidosa ali no ar. Aí do nada ele olhou pra mim e falou: "Ô Marinho, rachador, tem que ir pra cadeia ou não tem?" Que foi aquela pergunta que eu fiz pro Bolsonaro. Ali eu falei, realmente o alcance da Jovem Pan é incomparável. Como é que foi? Talvez você tenha alguma história parecida em algum lugar inusitado que você talvez foi abordado e percebeu que, né, onde você está trabalhando, mesmo apesar dos pesares, indas e vindas, dias melhores, dias piores, que fez você agradecer pelo microfone que você tem? Ah, cara, a gente sempre é, assim, muito parado na rua por pessoas que... Vou te falar, cancelamento só existe É isso aí. dentro da internet. Porque fora dele, o carinho das pessoas é um negócio, assim, espetacular. Pessoas mais velhas, mais jovens, homens, mulheres, tem de tudo, assim, que param a gente para falar: pô, eu gosto de você e tal, e querem conversar, veem a gente como talvez uma fonte de informação. Agora, teve um caso que eu nunca mais vou me esquecer, acho que foi 2022, que uma senhora me parou assim na rua e falou assim: "Você foi muito bem no programa ontem." Eu falei: "Caramba, muito obrigado." E por que a senhora acha isso? "Porque eu gostei da sua fala antes do paredão." Eu falei: "Antes do paredão? Como assim? Do que a senhora tá falando?" Aí a senhora chegou pra mim e falou assim: "Você não é o Thiago Leifert?" Eu falei: "Não, senhora. Acho que não, a senhora confundiu." Então acontece de tudo, entendeu? Acontece de tudo. Mas é muito gostoso o carinho das pessoas. Sem dúvida.